Fala, meu querido aluno ou aluna, aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. Depois de tanto tempo sem gravar vídeos, estou de volta. O momento não é nada bom, estamos aí vivendo tempos de pandemia do coronavírus, escolas fechadas, isolamento social, todos em suas casas, assim espero, mas felizmente estamos em tempos de internet. Material esse que pode nos aproximar. Então eu estou aqui usando este material para tentar me aproximar de novo de vocês. Aqueles que já me acompanhavam pela internet, tudo continua normalmente. Mas aqueles alunos que emitiam presencialmente vão poder me acompanhar aqui pelo meu canal também e a gente vai poder se aproximar ainda mais. Então hoje eu começo uma série de vídeos sobre a evolução dos modelos atômicos. Hoje vai ser uma breve introdução sobre essa evolução desses modelos atômicos, mas posteriormente vou gravar vídeos da contribuição de cada um dos cientistas para o modelo como nós temos hoje. Então, você já sabe, deixa aquela curtida aí embaixo no vídeo, é rapidinho, só para dar uma moral para o professor, dar aquela animada, para a gente comemorar essa volta juntos. É rápido, você já sabe, é só o tempinho da nossa vinheta. Tava com saudade de dizer isso. Roda a vinheta. Estamos de volta. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar claro que o áudio não está dos melhores, porque meu microfone teve problemas e por conta do isolamento social, lojas fechadas, eu não consegui providenciar outro. Estou aqui com um improvisado com fone de ouvido, mas creio que não vai atrapalhar a nossa aula. Então, para a gente entender a evolução dos modelos atômicos, precisamos primeiro remontar lá da antiguidade, quando o homem começou a observar a natureza. E ele tentou desenvolver explicações para os fenômenos que ele não compreendia. Por exemplo, a produção de alimentos, o crescimento desses alimentos, a formação da chuva. Então ele tentou atribuir, tentou entender isso e na grande maioria das vezes ele atribuía esses fenômenos a deuses, a divindades, ou seja, um deus da colheita, um deus da chuva. No caso, a tempestade seria porque o deus da chuva está furioso com alguma coisa. Temos o deus dos mares e Deus para cada um desses fenômenos. Foi então que os primeiros pensadores, os filósofos gregos, tentando entender isso, tentando sugerir uma alternativa para esse mundo regido por deuses, começaram a fazer as grandes questões filosóficas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos e do que somos feitos. Nessa última, do que somos feitos, foi que surgiu a tentativa de entender do que somos feitos, que surgiram as primeiras teorias atômicas desde lá da Grécia Antiga. Temos aí o filósofo grego Empédocles, que sugeriu que toda a matéria é feita dos 4 elementos fundamentais que vocês já conhecem, que são água, terra, fogo e ar. Hoje vocês conhecem eles como o Avatar. Na minha época tinha um desenho muito famoso diferente. Fala assim, a minha época parece que eu sou antigão, mas 29 anos não são 29 dias. Eu sempre quis dizer isso, sempre quis ser o velhão. Então, o desenho era Capitão Planeta, vai planeta. Parece besteira isso, mas se você observar, para eles faziam todo o sentido do mundo. Era formado desses 4 elementos fundamentais, só mudando as suas proporções. Foram então que vieram os gregos Leucipo e Demócrito e sugeriram que tudo é feito de pequenas partículas indivisíveis. Eles tiveram a seguinte ideia: se você prega qualquer objeto, tomar como exemplo a folha, você rasga essa folha, pega a metade dessa folha, rasga de novo, vai rasgando, chega um momento que você não consegue diminuir mais pela metade. Ou seja, essa parte indivisível eles chamaram de átomo, que é o que nós conhecemos hoje, damos o nome de átomo. Vamos entender posteriormente o significado melhor disso. Posteriormente as teorias vamos perceber que isso está errado, que o átomo é sim divisível, mas para aqui basta saber que eles desenvolveram essa teoria dizendo que era indivisível.
Posteriormente, veio Aristóteles e retomou a ideia dos 4 elementos fundamentais: água, terra, fogo e ar, e acrescentou esses 4 elementos 4 qualidades: quente, frio, seco e úmido. Foi então que surgiu a alquimia. Mas o que seriam os alquimistas? Seriam magos à procura de poções milagrosas? Durante muito tempo se acreditou isso. Na verdade, o principal objetivo dos alquimistas era desenvolver um objeto que transformasse tudo em ouro, essa mesma pedra filosofal. Outro objetivo dos alquimistas era o elixir da vida, ou seja, uma poção que lhes desse a imortalidade. Parece loucura, na verdade é. Parece que eles fumaram a pedra filosofal tentando descobrir o elixir da vida. Mas foi nessa época aqui que grandes descobertas químicas foram surgindo, como por exemplo a descoberta de vários elementos químicos. Foi nessa época que surgiram as primeiras destilações. Eles utilizavam processos químicos que nós utilizamos hoje. Mas durante a Idade Média eram considerados pela Igreja Católica como feiticeiros. Eram caçados e, se fosse provado, se fosse descoberto, iam para a fogueira para purificação, ou seja, eram condenados à morte. Sendo assim, viviam em laboratórios clandestinos, locais em que eles se escondiam, se comunicavam através de códigos. É daí que vem uma ideia antiga de que o diabo fede enxofre, por conta que eles utilizavam muitos experimentos à base de enxofre, e quando se entrava nesses laboratórios, estava um fedor absurdo de enxofre. Eles já eram associados a coisas malignas, então enxofre e mal. Obviamente que a alquimia merece toda uma aula especial, daria um vídeo especial só sobre a alquimia, mas não vou me aprofundar muito para a aula não ficar muito extensa. Precisamos chegar lá nos modelos atômicos. Saindo da Idade Média, nós entramos lá no Renascimento. Esse mesmo, o período das tartarugas ninja. Oxê, tartaruga ninja, Renascimento? Espera aí que eu já te explico. Resumindo, o Renascimento foi um movimento artístico e científico baseado na racionalidade. Foi aqui que nós começamos a tentar explicar as coisas baseadas na racionalidade e não mais nas questões religiosas impostas pela igreja da época. Foi nessa época aqui, com a ascensão da burguesia, buscando prestígio, que começou a financiar grandes artistas e cientistas. As maiores pinturas que nós conhecemos surgiram nessa época. Temos aí a Santa Ceia, temos o teto da Capela Sistina de Michelangelo, a tão famosa Mona Lisa, o Homem Vitruviano. Obviamente que merecia uma aula só de Renascimento. E com certeza, professores da área de artes têm muito mais gabarito para falar disso. Inclusive, daria uma ótima aula interdisciplinar Química e Artes, e Filosofia, e Literatura e tantas outras coisas. Fica aí o convite, hein? Estou aberto a chamados para aulas interdisciplinares. Daí que veio essa ideia das tartarugas ninja, ou seja, as tartarugas ninja são os 4 pintores renascentistas: Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo, de Leonardo da Vinci. E Mestre Splinter dizem que seria a Igreja Católica, sempre sério, sempre tentando barrar a felicidade. Foi nesse mesmo contexto que surgiu a latroquímica, ou seja, um médico famoso, Paracelso, tem o nome de ladrão de cavalo que eu não vou falar aqui, vou botar aí embaixo para vocês olharem. Ele começou a tentar tratar doenças através de fontes minerais. Até então, doença era fruto de pecado. Se você estava doente, era porque você era um pecador e só lhe restava rezar para tentar procurar uma cura. Foi aí que Paracelso começou a tentar tratar essas doenças com base em fontes minerais. Foi nesse contexto que surgiram Francis Bacon, René Descartes, com o pensamento científico. Obviamente que eu não sei falar o nome desses caras perfeitamente, mas basta a gente entender que a racionalidade começou a tomar forma nesse período. Aqui surgiu o pensamento científico. Foi nesse mesmo contexto que
Nicolau Copérnico desenvolveu a sua teoria de que o Sol é o centro do universo, com os planetas girando ao redor, indo de encontro às ideias da Igreja Católica que determinavam que a Terra era o centro do universo. Foi nesse mesmo período que surgiram Galileu Galilei, surgiram Giordano Bruno, Johannes Kepler, e nessa época foi que tinha a Inquisição da Igreja Católica, mais especificamente o Tribunal da Inquisição. Você era chamado se você tinha uma ideia adversa à da Igreja e passava por essa Inquisição. Se você não passasse, se você fosse condenado, você era queimado. Galileu Galilei, inclusive, foi chamado, só que ele era malandrinho. Chegaram para ele e falaram: só o que você está dizendo por aí, que o Sol é o centro do universo. Ele, eu? Disse o quê? Que o Sol é o centro do universo? Que o Sol, os planetas giram ao redor? E eu falei nada não. Ele então concordou com as ideias da Igreja Católica e conseguiu sobreviver. Já Giordano Bruno não teve essa malícia, foi até o fim com essa história de que o Sol é o centro do universo e acabou morto na fogueira. Foi um grande mártir da ciência, um grande mártir do pensamento científico. Saindo do Renascimento, nós entramos no Iluminismo, chamados por muitos pela a Era das Luzes, ou seja, a que só a racionalidade bastava. A religião estava totalmente afastada. Foi nesse contexto que surgiu Robert Boyle, considerado por muitos o pai da química. Foi ele que combateu ferrenhamente a alquimia e desenvolveu o método científico. Ele publicou um livro chamado O Químico Cético e que dizia o seguinte: para você desenvolver uma teoria, para você dizer que uma coisa era de tal maneira, você tinha que provar com experimentos. Esses experimentos, esses resultados deveriam estar de acordo com o que você estava dizendo. Ou seja, não mais dizer que é, mas provar que é. Novamente, mereci uma aula só sobre iluminismo, só sobre Robert Boyle, só sobre o método científico. Não vou me aprofundar muito para o vídeo não ficar muito grande. Foi nesse contexto do iluminismo que surgiu o grande cientista Antoine Laurent Lavoisier, um francês que publicou o livro Tratado Elementar da Química, considerado por muitos o pai da química moderna. Nesse livro ele fez vários experimentos com balança para provar sua teoria, a lei das conservações das massas, que todo mundo já ouviu falar, aquela tão famosa: na natureza, não, nada se perde, nada se cria, isso mesmo, tudo se transforma. Basicamente ele não disse isso. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é uma tradução do que ele quis dizer. Na verdade, ele disse que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Traduzindo, ele está lhe dizendo que se você reage 3 gramas de um reagente com 8 gramas de outro reagente, você só pode ter 11 gramas de produto. Obviamente que se isso estiver em um recipiente fechado. Você fala: ah, mas alguns reagentes perdem a massa. Por exemplo, eu tenho uma folha de papel, se eu queimo, vai ter uma cinza com as massas menores. Mas se isso estiver em um recipiente fechado, nós temos a fumaça, conhecido como fumaça, que se você somar com as massas das cinzas, você vai ter a massa total do reagente. Ou seja, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Hoje nós conhecemos muito bem essas reações, conseguimos representá-las. Por exemplo, da folha de papel queimando, é uma reação de combustão. Nós conseguimos predizer todos os produtos e a massa dos produtos. É baseado nessa teoria que nós hoje fazemos balanceamento de equações químicas, cálculos estequiométricos. Inclusive foi nesse contexto da Revolução Francesa, do Iluminismo, que Lavoisier foi condenado à guilhotina. Ele foi considerado como traidor, acusado de desviar dinheiro público. Posterior às ideias de Lavoisier, vieram as ideias de Proust, ou seja, a lei das proporções definidas, lei das proporções fixas. Basicamente ele dizia o seguinte,
que essas proporções são sempre as mesmas. Se eu reajo 3 gramas com 8 e consigo 11, se eu dobro a proporção, o resultado vai ser basicamente o dobro, ou seja, é sempre em uma proporção definida, sempre uma proporção fixa. Parece óbvio isso para a gente hoje, mas para a época foram grandes descobertas. E assim chegamos ao final de mais essa aula. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Temos vários vídeos sobre modelos atômicos. Comenta, diz o que você achou, sugestões, dúvidas. Você não sabe o prazer que é estar de volta, estar aqui podendo ter esse contato com você, poder lhe auxiliar nesses tempos de isolamento rumo à universidade. Então fica aqui o meu abraço e até a próxima.